Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Então vamos lá, quais são então esses pré-requisitos da alfabetização? O que a gente precisa desenvolver antes de ter o processo? E aí a gente começa desde que a criança nasce. Então um deles, é o esquema corporal, conhecimento de todas as partes do corpo. Quando a criança é bebezinha, a gente não brinca de cantar musiquinha, Ai, o seu nariz, o olho, a orelha. Então, é importante, parece bobo, mas é importante a gente ajudar a criança a reconhecer todas as partes do corpo. O esquema corporal, essa compreensão de si, do seu corpo, é pré-requisito para a alfabetização. É pré-requisito. Por quê? Porque quando a gente reconhece o nosso esquema corporal, a gente começa a compreensão também de lateralidade. E a lateralidade, conhecimento de direita e esquerda, ela está diretamente associada à nossa compreensão de esquema corporal. Então, quando você vai trabalhar, lateralidade, esquema corporal, eu esqueci de trazer para vocês, gente, mas eu tenho o Senhor Cabeça de Batatas e ele é excelente para crianças, desde que as peças não sejam pequenas demais, tá? Ele é excelente para a gente trabalhar isso, trabalhar esquema corporal. Musiquinha, aquela musiquinha, cabeça, ombro, joelho e pé, esquema corporal. A musiquinha, tem uma musiquinha que eu acho que é da palavra cantada, que é da formiguinha, A formiga é tão ligeira que belisca o seu pé, do pé pula pra cabeça, vai fazendo cafuné, A pulguinha, é pulguinha, gente, é pulguinha, A pulguinha é tão ligeira, pula logo pra barriga, e a gente vai apontando. Tudo é uma brincadeira, você quer ser minha amiga. Eu não me lembro o resto, mas da barriga pro bumbum, do bumbum pro braço, do braço pra perna, da perna pra cabeça. Enfim, é esquema corporal, é trabalhar o lúdico com a criança a partir de música. E aí, lembra que a gente está trabalhando linguagem, repertório, associação direta, reconhecimento de partes do corpo, lateralidade, movimento, espaço. Então, gente, é muito importante, tá? Percepção visual. Reconhecer a criança até os 5 anos de idade, ela tem que ter o desenvolvimento da sua percepção visual. O sapo não lava o pé também, tô colocando aí as musiquinhas. A percepção visual, ela tem que reconhecer formas geométricas, retângulo, quadrado, retângulo, quadrado, triângulo, círculo. Eu não tenho tudo aqui, gente, aqui, nas minhas coisas materiais de escritório, mas a gente tem que mostrar, ela tem que ser capaz de reconhecer. Por exemplo, ela tem que reconhecer tamanho, maior, menor, posição, em cima, embaixo, direita, esquerda, distância, aqui, lá, perto, longe. Então, isso que a gente precisa desenvolver nas crianças antes do processo de leitura e escrita. Percepção auditiva, lembra lá que nessa fase de pré-operatório, maior desenvolvimento cognitivo é a da linguagem. Então a gente precisa estimular a linguagem, a percepção auditiva. Por quê? Porque a percepção auditiva vai nos ajudar a discriminar sons de fala, ruídos, sons de música, instrumentos musicais, voz humana, voz de animal. Tem um monte de musiquinha, que a gente, por exemplo, aquela mais conhecida de criança, que é a do fazendeiro. Seu Lobato tinha um sítio, e lá no sítio tinha um cachorro, e era au pra lá, e era au pra cá, e era au pra todo lado, O que a gente está fazendo aqui? A gente está discriminando o som de fala, de música. O que é fala? O que é compreensível? O que é a fala humana?
né? A música. Seu lobato tinha um sítio, ia, ia. É música, não é som de fala. E lá no sítio tinha um cachorro, ia, ia. Era au, au, au pra lá. O que é au, au? É a fala do cachorro. Distinção. É uma outra percepção, uma discriminação auditiva, né? Então a gente tem que estimular isso nessas crianças de 2 a 6 anos de idade, que elas estão no estágio de pré-operatório. Então, assim, e fazendo isso, a gente está desenvolvendo a percepção auditiva, ampliando o desenvolvimento da linguagem. Que mais? Verbalização de palavras. Então, fazer as crianças articularem palavras, nomearem as coisas, mesmo que você saiba o que ela quer. Mesmo que ela tá olhando aqui a caneca, ela quer água. Você sabe que toda vez que ela vem com aquela caneca, ela quer água. Pergunte, mas o que você quer? É água? E aí, faça-lhe falar água. Sim, é água. Porque a gente vai desenvolver os sons de fala, tá? E é muito importante. A escrita e a leitura, elas dependem do som de fala, da discriminação auditiva. Eles dependem da nossa fala. Por quê? Se eu falo H ao invés de água, eu vou escrever H. Eu vou buscar uma forma de escrever H. Se eu falo vassoura, eu vou escrever assim. Não estou falando aqui, gente, de preconceito linguístico. Existem termos e regiões que é cultural. Mas a gente não existe erro na fala, mas existe erro na escrita. Se a criança está falando porque é cultural, é uma situação. Agora, se ela está falando porque ela não tem a motricidade de fala desenvolvida, a gente precisa auxiliar, tá? E a praxia, né? Desenvolvimento da praxia auditória, praxia ideomotora, visoconstrução, são os pré-requisitos da alfabetização. E aí, para a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês um instrumento de avaliação que pode ser usado tanto na neuropsicopedagogia clínica quanto na neuropsicopedagogia institucional, como, né, triagem, porque o neuropsicopedagogo institucional não faz avaliação. É o IAR, que é um instrumento, né, de avaliação do repertório básico para a alfabetização, tá? Então, o IAR, você tem um manual de avaliador, tá? Você vai aplicar, então, para crianças que estão já na fase da alfabetização, mas que não conseguem se alfabetizar. Por quê? Porque quando você aplicar esse instrumento, você vai identificar qual desses pré-requisitos que essa criança não alcançou, que essa criança ainda não tem, tá? A habilidade. Então, você vai ter esse instrumento, ele é um instrumento bem barato, tá, gente? Bem barato. Você compra os cadernos aqui separados. Então, é um manual do avaliador, esse aqui é para você profissional, e é um caderno de respostas. Para aplicação, você vai precisar um manual desse para você, e aí, para aplicar, cada paciente tem que ter, né? Cada aluno, paciente, você tem que ter um instrumento desse aqui, ó, um caderno de respostas, tá? Para cada um, porque ele não pode fazer cópia, ele tem direitos autorais, então é proibida qualquer tipo de reprodução desse material, tá? Mas ó, lembra que eu falei, ó, esquema corporal, lateralidade, então são os pré-requisitos, e aí a gente vai identificar naquela criança qual foi o pré-requisito que ela ainda não maturou, que ela ainda não desenvolveu, e é por isso que vai afetar no desenvolvimento da alfabetização, na leitura e na escrita, tá? Quem pode usar esse instrumento? Esse instrumento, ele é para qualquer profissional que trabalhe com crianças em fase de alfabetização. Professores, pedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, neuropsicopedagogos, psicopedagogos podem utilizar, porque ele não é um instrumento restrito da psicologia e ele pode ser utilizado, a aplicação dele pode ser feita tanto individual quanto em grupo, tá? Tanto individual quanto em grupo, e você vai realizar então essa sondagem, essa avaliação, essa triagem
dos requisitos básicos da alfabetização de uma criança, tá? Onde adquirir, gente? Nos mais diversos lugares que vendem esse tipo de material. Por exemplo, na própria Amazon, né? A gente está no Google aí, IAR, a Amazon tem entrega na sua casa. Se você tem uma casa do psicólogo, uma loja que vende instrumentos para psicólogo, psicopedagogo, provavelmente vai ter também, tá? Esse instrumento aqui, tá? Então, vocês podem adquirir, ele não é um instrumento caro, tá? O custo-benefício dele é bem acessível. Eu acredito que os 2 caderninhos ficam menos de R$30, tá? Eu acho que é 15, 13 cada um, por aí, tá bom? Às vezes tem promoção, então fiquem de olhos. Mas é importante, se você vai trabalhar com essa faixa etária de alfabetização, esse é um instrumento que você precisa conhecer e aplicar, tá bom?